Começar essa mensagem, este momento, agradecendo a todos que vieram hoje. Eu vejo que o número ainda continua um tanto empolgante, o número de presentes, e oremos para que os irmãos continuem empolgados. Eu tenho certeza absoluta que quantos receberem esta palavra no seu espírito, no seu coração e acolherem essa palavra, não somente alcançarão um conhecimento acerca de Deus, mas sobretudo receberá graça, virtude, vida, poder espiritual para caminhar na verdade. Amém? Vamos abrir a escritura em Hebreus capítulo 1. Hoje nós queremos começar efetivamente adentrando já aqui os tópicos, ou que sejam os capítulos e versículos desta epístola. Se porventura o assunto se tornar recorrente, ou seja, se tratarmos aqui de pontos já tratados em Gálatas ou em outros estudos, os irmãos compreendam que é o tema da Escritura, é o tema da Epístola, e nós não podemos passar de largo, presumindo que os irmãos já compreenderam. Nós vamos caminhar passo a passo em toda a Epístola, ainda que o tema tratado seja um tema recorrente. Ok? Tenham paciência. E agradeço a Deus porque quando se repete algo, é porque certamente é uma verdade que ainda está sendo trabalhada em nós. Muitas vezes nós aprendemos determinada verdade no nosso intelecto. Aquilo entra no nosso entendimento, traz uma certa compreensão intelectual dos fatos, mas pode ser o caso que esta mesma verdade ainda não tenha sido sedimentada no coração. Somente quando a verdade de Deus é sedimentada na alma, no espírito, no coração, é que gera, de fato, mudanças profundas. E esse é o nosso objetivo. Nós aqui estamos porque nós desejamos ardentemente, por experimentar a redenção orgânica, a salvação orgânica, a transformação da nossa alma, essa formação do novo homem. Do contrário, não teria nenhuma razão de nós nos reunirmos. Bastasse que nós fôssemos a uma universidade, fizéssemos um curso qualquer e depois nós parássemos por ali. E talvez esse seja um dos grandes equívocos de muitos cristãos que às vezes procuram o conhecimento da Escritura apenas para compreender intelectualmente as estruturas doutrinárias. E uma vez que eles adquirem esse conhecimento, eles não têm mais nenhuma razão por que continuar, por que prosseguir, porque o que buscavam já adquiriram. Seria mais ou menos como alguém que entra na escola, e ali faz o ensino fundamental, depois o ensino médio, depois faz uma faculdade, e quem sabe ainda ingressa aí em alguns cursos de pós-graduação, faz um mestrado, um doutorado, chega no máximo no pós-doutorado, e ali ele encerra a sua carreira de estudos, porque agora já está completamente competente naquilo que buscava. Chega um momento que a pessoa não vê mais a razão de prosseguir. Isso não deve ocorrer conosco em relação às Escrituras. Haja vista que a fé é a apropriação dessas verdades para dentro de nós. Somente quando as verdades bíblicas, elas são geradas dentro de nós, formando uma consciência da verdade, é que nós estamos, de fato, tendo um ganho real. Eu digo gerando uma consciência no sentido de que nós vamos sendo trabalhados de tal maneira no nosso coração, na nossa mente, por as verdades de Deus, de modo que agora nós somos outra pessoa, porque nós passamos a pensar, a sentir, a perceber, a interpretar e, sobretudo, a viver de acordo com esta verdade. O fato é que cada um de nós é aquilo que foi formado. Não é sem razão que, lembrando lá o texto de Romanos capítulo 12, o apóstolo Paulo diz que nós não devemos nos conformar a esse século. Isso porque o homem é uma formação e uma conformação constante. Ele diz, não vos conformeis a esse século. E olha que ele diz isso para uma igreja, o que subtende que ali havia pessoas já vividas, pessoas de uma idade já suficiente, de sorte que ele continua a dizer, não vos conformeis a esse século. Porque o homem, ele é exatamente um ser em formação constante. De sorte que a religião do mundo,
as ideologias do mundo, o pensamento do mundo, a filosofia do mundo, que na verdade tudo isso é contra Deus e vai de encontro à perfeita, agradável e boa vontade de Deus, tudo isso vai sendo formado na mente. O homem vai sendo formado de sorte que ele não consegue agora viver diferentemente daquilo que ele foi formado. Por isso que é uma questão orgânica, não é uma questão de mera imitação. Não é uma mera imitação do que o outro faz, mas é algo constituído dentro do coração, dentro da alma, é forjado. Então o apóstolo Paulo diz, não vos conformeis a esse século, mas transformai-vos. Ou seja, por um lado não podemos nos conformar, por outro devemos avançar no sentido de sermos nós transformados continuamente. O que mais uma vez implica que o homem, ele está em formação. Nós vamos sendo transformados no nosso entendimento. E o texto continua dizendo, pela renovação da vossa mente. Então, diferentemente de como prega o cristianismo, que o Senhor veio ao mundo para desfazer as obras do diabo, não que isso seja um erro, pelo contrário, isso é um texto bíblico, João fala isso na sua primeira epístola, mas eles entendem esse desfazer as obras do diabo como se fosse um exorcismo. O Senhor vem e expulsa o demônio da pessoa e agora ela está liberta. Quem já ouviu dizer disso? Por isso que há essas campanhas, as pessoas vão e aí caem possessas, endemoniadas e tal. E uma vez que o demônio sai da pessoa, ou supostamente tenha saído, a vida da pessoa, efetivamente, organicamente, na alma e no coração, não muda de fato. Não muda no sentido de que aquela pessoa, se outrora ela era uma pessoa maldosa, ela continuará maldosa. Se outrora ela é uma pessoa invejosa, ela continuará invejosa. Porque tudo isso são as obras da carne, dizem respeito a uma natureza que está dentro do homem, natureza essa que foi forjada desde a queda do homem, desde o primeiro homem caído. De lá para cá, nós somos fruto de um homem coletivo. Nós somos fruto de uma mente coletiva, de uma consciência coletiva. Então imagine só que o homem, ao longo de toda a sua história, vem sendo sedimentado e vem sendo passado de um para o outro até chegar em nós, que temos tal constituição perversa, pecaminosa, caída, e que os irmãos são provas disso, são testemunhas disso. É uma natureza que se opõe a Deus, que não ama a Deus. E talvez você diga, pastor, mas eu amo a Deus. E eu acredito em você, de fato, que você tenha um amor pelo Senhor. Entretanto, você não pode negar que há uma luta. É um amor, mas não é um amor imperativo, absoluto. É um amor que está em constante batalha contra uma outra força que também age nos seus membros, age no seu coração. O apóstolo Paulo já falava dessa batalha entre a carne e o espírito. E então, o que se vê comumente é que muito mais prevalece a carne do que o espírito. Por mais que a pessoa se sinta uma pessoa extremamente espiritual, mas o fato é que nós manifestamos no nosso dia a dia muito mais as obras da carne do que o fruto do espírito. De todo modo, o importante é isso, é que insistamos nós na compreensão da palavra, e não somente compreensão, mas na assimilação espiritual da palavra, como quem se alimenta de algo, como quem come algo, como quem absorve algo, para que esses nutrientes espirituais possam ser constituídos em nós e forjar uma nova mente, como diz a Escritura, e para que nós possamos ter Cristo sendo formado em nós. Tá bom? Então vamos adentrar essa epístola com esse sentimento, com esse coração, com esse desejo de ser trabalhados pelo Senhor. Então não despreze caso nós nos deparemos com algum ponto que já tenha sido tratado de modo abundante nesse ministério. Tá bom? Hebreus capítulo 1, quero ler os primeiros 4 versículos com os irmãos. Havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, nesses últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Ele que é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, depois de ter feito
a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas, tendo se tornado tão superior aos anjos, quanto herdou mais excelente nome do que eles. Os irmãos já perceberam que nós vamos entrar aqui num aspecto da revelação e da verdade, que paradoxalmente, embora esteja aqui há tanto tempo, pelo menos nós temos a Escritura em nossas mãos, ou nas mãos dos homens há quase 2000 anos, mas um texto que ainda não foi compreendido pela maioria esmagadora dos cristãos em toda a sua história. O apóstolo aqui, ele começa trazendo um princípio hermenêutico. Pastor, o que seria um princípio hermenêutico? Ora, é um princípio de interpretação das Escrituras. Quando alguém vai interpretar um texto, ele precisará de algumas chaves para abrir o sentido do texto, para abrir o entendimento daquilo que se diz. Então, irmãos, imaginem que nós temos em nossas mãos um livro, ou que seja, uma Bíblia, que é uma coleção de 66 livros. Pense comigo. Sendo 39 livros chamados do Antigo Testamento e 27 ditos do Novo Testamento. 66 livros escritos num período de aproximadamente 1.500 anos. Mas não foram nos últimos 1.500 anos, mas isso desde Moisés, aquele que começou a escrever a Torá, até o último dos apóstolos, que foi João. Então, um período de 1.500 anos, mas são 1.500 anos que começa lá na antiguidade e vai até o começo da era cristã, e já se vão, portanto, 1.900 anos que o último livro foi escrito. Ou seja, nós estamos longe culturalmente daqueles que escreveram a Bíblia, estamos longe no tempo em que foi escrita a Bíblia, e não somente isso, mas esses 66 livros foram escritos em 3 línguas distintas: hebraico, aramaico e grego. Línguas arcaicas, línguas antigas, línguas que sequer fazem parte, que nem sequer fazem parte, ou tem algum parentesco com a nossa língua, que é o português. Ou seja, são línguas muito antigas e que nós não temos nenhum domínio, nem que seja próximo do significado dessas línguas. Além disso, foram escritos esses livros todos em 3 grandes continentes: Ásia, África e Europa. Então daí os irmãos têm logo uma ideia de que nós estamos com um livro complexo em nossas mãos. Ou não estamos? Não é simplesmente você pegar como se fosse um jornal e achar que você compreendeu o que ali dentro está. Não. É um livro complexo. É um livro que vai passar por várias dispensações, vai passar por várias culturas, por vários povos, vai passar por vários momentos específicos em que Deus tratou o seu povo, ou se relacionou com o homem de uma determinada maneira, especificamente falando. Então, ao pegar a Escritura em nossas mãos, nós teremos que ter o mínimo de entendimento, ou possuir algumas chaves que vão abrir o discernimento da Bíblia Sagrada como um todo. Então, o escritor aos Hebreus, ele começa já nos primeiros 4 versículos, trazendo a mais importante chave de interpretação das Escrituras. Não existe outra maior do que essa chave, que se nos apresenta logo nos primeiros 4 versículos. Temos que apreender essa chave, tomá-la como sendo uma chave absoluta, porque do contrário nada mais fará sentido. Toda a confusão, atente para isso, toda a confusão no meio do cristianismo, que o faz fragmentado em centenas e milhares de facções, e não somente isso, mas a confusão também que foi gerada na mente de muitos que não eram sequer cristãos, e que então também tiveram uma visão equivocada da Bíblia Sagrada, se dá exatamente pelo desprezo desse entendimento, desta chave principal, dessa chave fundamental, a mais importante de todas, que é a pessoa, a obra e o falar de Jesus Cristo. A grande pergunta é: qual é o papel que Jesus Cristo desempenha em toda a história da humanidade? Será que nós devemos olhar para Jesus Cristo tão somente como aquele que veio há 2000 anos e a partir dali falou algumas coisas e que então nós vamos agora agregar a tudo que nós recebemos no passado a pessoa de Cristo,
de sorte que Jesus se tornaria apenas mais um elemento dentre tantos outros que a Bíblia apresenta? Bem, acompanhe o pensamento do apóstolo aqui. O versículo 1 ele diz assim, olha: havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas. Então, a primeira ideia que ele nos traz é acerca do falar de Deus. Ou seja, ao adentrar esse livro de Hebreus, você deve estar atento ao falar de Deus. Ou seja, o falar de Deus é o modo, ou aquilo que Deus tem falado aos homens em toda a sua história. A Escritura é o meio pelo qual Deus nos fala. Deus traz a revelação acerca de si mesmo. Então Deus tem falado. Deus não começou a falar apenas hoje conosco, e não falou também somente aos antigos. O Senhor, Ele tem falado aos homens em todos os tempos. Agora, há um detalhe. É dito que, havendo Deus outrora falado, muitas vezes a quem? Aos pais pelos profetas. Então, Deus usou os profetas na antiguidade para falar muitas vezes. E há um detalhe que ele diz: e de muitas maneiras. Devemos atentar para esse detalhe, de que o falar de Deus, não somente foram muitos ao longo da história, a começar da antiguidade com os profetas, mas também é um falar diverso. O Senhor usou de várias maneiras, de vários modos para falar aos homens. E talvez seja esse um dos pontos mais críticos, porque quando se lê a Bíblia, comumente, geralmente não se faz essa distinção do tipo, do modo do falar de Deus. É por isso que muitos, ao abrirem a Escritura, em qualquer lugar, onde quer que seja, ele quer pegar cada parte de modo literal. Ou talvez aquilo que seria simbólico, eles chegam a uma alegorização tão grande que distancia o real significado daquilo que o texto representa, que seria uma aplicação meramente pessoal, subjetiva, individual, particular. De sorte, então, que nós temos que Deus falou outrora, muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas. Então ele está apresentando aqui o quê? O Antigo Testamento. Essas muitas vezes, ele deixa muito claro, disse o Senhor aos pais. Quem são esses pais? Se a carta é escrita aos hebreus, então os hebreus aqui se referem a um povo, a uma nação. São os descendentes legítimos e consanguíneos de Abraão, de Isaac e de Jacó. É o que nós costumamos chamar de o povo de Israel. Aquele povo do Antigo Testamento. Quem está assistindo a novela da Record agora está sabendo exatamente quem é esse povo. Os 10 mandamentos lá fala disso, embora tenha ainda muita firula lá, mas o importante é que lá está falando acerca da história de um povo que compreende quase que todas as páginas do Antigo Testamento. De Êxodo 19 em diante, até Malaquias capítulo 4, que é praticamente todos os livros do Antigo Testamento, consiste exatamente a história desse povo, com exceção de Naum, né, que fala quando o profeta Jonas foi pregar lá em Nínive, e o próprio livro de Jonas, que foi agora a sentença contra Nínive. Mas tirando esses dois livros, todo o restante é Deus falando ao povo de Israel, ou embora falasse às nações também, mas sempre numa referência direta ao povo de Israel. Então observe quando ele diz que Deus falou outrora muitas vezes, de muitas maneiras, aos pais pelos profetas, ele faz uma referência direta, ou que seja indireta, porque não há a expressão, mas faz uma referência específica ao Antigo Testamento. Por isso que ele vai introduzir um pensamento aqui adicional, dizendo: nestes últimos dias, versículo 2, nos falou pelo Filho. Então nós temos o falar de Deus pelos profetas e o falar de Deus pelo Filho. Alguém perguntaria: pastor, mas há alguma razão específica para se definir esse modo como Deus falou pelos profetas e pelo Filho? Se porventura não se fizer a devida distinção, será que sofrerá algum tipo de prejuízo? Para tanto, nós devemos considerar alguns aspectos importantes da Bíblia Sagrada como um todo, como Deus nos legou a sua revelação. Para tanto, quero convidar os irmãos a abrirem a Escritura
no Evangelho de João, capítulo 1, versículo 17 e 18. Sobretudo 17. Porque a lei foi dada por intermédio de Moisés. A graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. Esse texto, adicionado a Hebreus capítulo 1, versículos 1 e 2, ele começa a nos trazer um certo discernimento. Vejam, a lei foi dada por intermédio de Moisés. Agora, a graça e a verdade vieram por intermédio de Jesus Cristo. Ou seja, a lei, e aqui o apóstolo é muito claro, porque ele vai colocar a lei em oposição à graça e à verdade. Qual que é a relação que João coloca entre a graça, entre a lei e a graça e a verdade? Porque ele diz, olha, a lei foi dada por intermédio de Moisés. Então, vamos pegar essa fileira aqui à minha esquerda, vamos colocar, a lei foi dada por intermédio de Moisés. Agora, essa outra fileira, a graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. Ora, em que consiste essa dicotomia? Por que essa ênfase que a lei foi dada por Moisés, porém a graça e a verdade por meio de Cristo? Por uma simples razão, porque a lei, isso está em Hebreus capítulo 10, versículo 1, consiste em sombras. Ou seja, não consiste na realidade das coisas. Deixa eu marcar do João e abra também em Hebreus capítulo 10 e faça a verificação desta passagem, porque é um texto extremamente importante também. Capítulo 10, versículo 1. Ora, visto que a lei tem sombra dos bens vindouros, não a imagem real das coisas. Então, veja como que o apóstolo coloca aqui em duas vezes a mesma proposição, porém invertida. Positivamente ele diz, a lei tem sombra. A lei, ela é uma sombra de bens vindouros. Falando a mesma coisa de modo negativo, a lei não tem a imagem real das coisas. Poxa, se isso não está claro, ficará muito difícil compreender a relevância do falar do Filho em relação aos profetas. O fato é que a lei era apenas uma sombra. Alguém pode perguntar, pastor, o que seria exatamente uma sombra? Ora, é lógico que é uma metáfora, né? Mas uma sombra é exatamente uma sombra. Mas por que será que o apóstolo ele compara a lei a uma sombra? O que é de fato uma sombra? Se não, porque para haver uma sombra é preciso, primeiramente, haver uma luz. Então deve haver então um objeto, para que essa luz, refletindo sobre o objeto, ela possa passar pelos lados do objeto, e a luz então continua iluminando, porém, no lugar onde está o objeto, a luz não pode passar. Então a sombra não é reflexo. A sombra é exatamente a ausência da luz. Então, quando uma luz se projeta sobre um objeto, ela vai também ali produzir o efeito de uma sombra no exato lugar onde a luz não puder penetrar. Quando diz que a lei, portanto, é uma sombra de bens vindouros, quer dizer que a luz nos revela, ao tocar esse objeto, nos revela a existência de um objeto. Porém, quando você olha para uma sombra, você não pode discerni-la, ou não pode discernir o objeto exatamente. Uma sombra, inclusive, ela é uma projeção distorcida, sem os contornos, sem os detalhes, sem o cheiro, sem o tato. Ou seja, não se pode discernir exatamente o objeto que ali é projetado em razão daquela luz que não passou pelo objeto. Isso me faz lembrar de um texto, eu quero pedir licença para os irmãos, para me referir a esse texto, que é um texto de Platão. Embora não seja um texto exatamente bíblico, mas é a chamada alegoria da caverna. Talvez alguns irmãos já tenham ouvido falar sobre essa alegoria da caverna, em que Platão, tentando falar acerca da apreensão do conhecimento, e querendo demonstrar como que os homens, nesse processo de apreensão do conhecimento, os homens sofrem. Ou seja, o conhecimento gera profundo sofrimento e profundo impacto no ser humano. Por isso que as pessoas, ao se depararem com a verdade, imediatamente, elas resistem.
porque vai fazê-la sofrer no profundo do seu coração, porque vai mexer nas estruturas que faz com que a pessoa fique de pé. Você imagine só o Saulo de Tarso, a vida inteira dele, desde a infância ali aos pés de Gamaliel, aprendendo as letras hebraicas, no sentido da escritura hebraica, todo o conhecimento acerca da lei dos profetas, para de repente uma luz brilhar sobre ele, em pleno meio-dia, uma luz mais forte que o sol do meio-dia, e ele cair prostrado, cego no chão, e ele descobrir que tudo o que ele fez, e do modo como ele fez até então, era perseguir a Cristo. Ou que seja, perseguir o Senhor, né? O texto é muito claro. Eu sou Jesus a quem tu persegues. Ele pergunta, quem és tu, Senhor? Imagine só uma pessoa, toda a sua vida, toda a sua trajetória, todo o seu serviço a Deus, as suas orações, os seus jejuns, as suas vigílias, a sua devoção, o seu amor, o seu serviço, tudo o que ele fez a Deus, a vida toda, ele vira a descobrir que tudo aquilo era um perseguir a Cristo. E agora, a imagem de Saulo de Tarso prostrado no chão, caído, até alguns dizem que ele caiu do cavalo, o que seria talvez óbvio, né? Se ele estava viajando, talvez não seria a pé. Ele vinha com muitos soldados, com uma comitiva muito grande, embora a Bíblia não diga cair do cavalo, mas o certo é que ele estava caído ao chão, com o rosto em terra, significando que todas as estruturas construídas ao longo de sua vida desabaram. É uma ruína. A apreensão da verdade pressupõe a ruína do homem, a destruição do homem, a destruição de todas as fortalezas que foram construídas, erguidas, solidificadas ao longo de toda a sua existência. E para tanto, o Deus desse século tem os aparelhos do seu reino para fazer essas fortalezas se erguerem dentro de nós. Ele vai usar a religião, vai usar a educação, vai usar a filosofia, vai usar a economia, ele vai usar todos os meios para forjar um tanto de fortaleza dentro do homem, para que o homem resista à verdade de Deus. Então, voltando ao texto de Platão, ele faz uma metáfora, né? Tanto que o texto chama a alegoria da caverna. Alegoria porque é uma parábola. E a caverna porque tudo ocorre, a ideia, dentro de uma caverna. Ele diz assim, imaginem vocês, alguns homens presos dentro de uma caverna escura. Eles estão ali amarrados com grilhões, estão algemados, estão presos, não podem se mover, não podem se levantar. Eles nasceram ali dentro daquela caverna, para a gente poder imaginar. De sorte então que havia uma grande parede nas costas desses homens, atrás da qual havia uma espécie de um fogo ou de uma luz. Eles então não podiam ver aquela luz, mas viam apenas a penumbra. E é dito que atrás dessa parede passavam pessoas ou coisas com objetos na cabeça, de sorte que aquela luz fazia com que se projetasse a sombra de todos aqueles seres que ali estavam. Então eles ouviam vozes e viam sombras, em razão do fogo e das pessoas que estavam lá atrás. Então essas pessoas que aqui estavam, todas amarradas ou algemadas, e nasceram aqui dentro, tudo o que elas sabiam acerca de uma suposta realidade, ou tudo o que sabiam acerca de uma tal verdade, era aquilo que eles ouviam e aquilo que eles viam. A vida para eles, portanto, ou que seja, a verdade para eles, entanto, se reduzia a sombras. Ora, imagine as sombras todas distorcidas, num tamanho irreal. Como diz Hebreus capítulo 10, disse que a sombra não possui a imagem real das coisas. Capítulo 10, versículo 1. Não possui a substância das coisas. Essas pessoas, então, dentro dessa caverna, tinham dentro de si que a verdade, a realidade de tudo o que havia era somente aquela penumbra, aquelas sombras e aquelas vozes. Imagine só o tipo de crença que é possível que se desenvolva no coração de uma pessoa. Ora, mas não podia ser diferente. A pessoa nasceu na caverna. Ela nunca viu algo além da caverna. Ela fora criada na caverna, vendo apenas os vultos, vendo apenas as sombras, né? As sombras fantasmagóricas,
porque elas se distorcem, se elevam e se diminuem de acordo com a intensidade da luz. Então elas não podiam ter outra ideia do que fosse a verdade. E aqui nesse ponto, devemos nós refletir em algo. Que muitas vezes nós temos uma certa ideia do que seja a verdade, que talvez se reduza apenas à experiência que nós tivemos dentro da escuridão da nossa ignorância. Mas é lógico, os cristãos, eles vão dizer, não, pastor, mas é o contrário. A ignorância e a cegueira está para os incrédulos que não aceitaram a Jesus. Porque nós que aceitamos Jesus, nós recebemos a revelação, recebemos a luz, portanto nós conhecemos a verdade. Eles vão citar até um texto para ratificar essa ideia, né? Jesus disse, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. É lógico, é uma verdade. Só se liberta de fato de todo o cativeiro, de toda treva, de toda prisão, pelo conhecimento da verdade. Jesus falou a verdade. É isso mesmo. Agora, você sabe o que é a verdade? Exatamente. Aí você começa a ouvir o que a cristandade chama de verdade. Não, a verdade, vamos trazer outro texto. A verdade é Jesus, porque em João 14,6 disse Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então conhecereis a verdade vos libertará, e essa verdade é Jesus. Aí você pergunta assim, e quem é Jesus? Aí vão dizer, Jesus é o se for uma pessoa bem teóloga, né, bem culta nas escrituras, vai dizer, não, Jesus é a segunda pessoa da Trindade. Olha, que autoridade, hein? É a segunda pessoa da Trindade, que sendo Deus, embora não seja o Pai, fez-se homem para morrer na cruz pelos nossos pecados. E tendo ele morrido, ressuscitou ao terceiro dia, e agora está vivo nos céus, e quem crer no seu nome será salvo. Essa mesma pessoa que diz isso, logo dirá o seguinte, bem, agora você deverá viver dentro de um padrão, de um manual, de um comportamento, do contrário, você não pode ser salvo. E é possível, dirão ainda, que se você viver toda a sua vida dentro de um padrão cristão, religioso, ético, moral, se no último segundo da sua vida, último segundo, você morrer em pecado, ou se você pecar neste último segundo, e não tiver a oportunidade de falar, Senhor, me perdoa, Deus vai ignorar todo o seu passado e vai te condenar eternamente num lago de fogo, cujas labaredas de fogo nunca se apagam, e não bastasse o fogo, ainda tem o enxofre, não bastasse o enxofre, tem o diabo, com garfo, para ficar furando esses por todas as eternidades sem fim. Em suma, o desgraçado viveu 40 anos, no sentido de que 39 anos e 9 meses, e 29 dias, e 23 horas e 59 minutos, em harmonia com o padrão moral do cristianismo. Por causa deste último segundo, ele vai viver a eternidade num lago de fogo. E haja fogo, e haja gasolina, e haja querosene para alimentar esse fogo. E para perturbar mais ainda o indivíduo, vão citar o texto de Mateus dizendo, onde o bicho não morre, e onde o fogo não se apaga, e nem o verme morre. Até o verme agora virou imortal. O verme não morre. Pensa numa lombriga que não morre nunca. A lombriga e o fogo vem, mas a lombriga é eterna. Ou seria eterna, dentro desse pensamento. Aí eu pergunto, vem cá, esse é o Jesus que você chama de a verdade? Não é possível. Não é possível. Não existe teologia que suporte o argumento da própria Escritura contra essa falsa teologia. Eu sei que vai vir meia dúzia de pastores bufando, apresentando meia dúzia de versículos, né? Tanto esse de Mateus que eu citei, quanto talvez outro que diz no Apocalipse, que vai ser lançado no lago de fogo, que arde dia e noite, que nunca se apaga, essas coisas, enfim. Ou seja, são textos que não foram submetidos a uma exegese daquilo que o todo da Escritura declara. Mas
É possível que alguém acredite em tudo isso. Acredite, por exemplo, que é possível o homem, ou que seja o diabo, quem quer que seja, viver separado de Deus, isto é, fora da vida eterna, porque a vida eterna é o próprio Deus, 1 João 5,20, estando ele fora da vida eterna, seja capaz de por si mesmo viver eternamente. Como se não somente Deus fosse o único eterno e imortal, mas que outras criaturas, mesmo no pecado separado de Deus, pudessem também ser imortais e eternas. E aí a ignorância, ela chega ao absurdo, porque quando a mente se trava, e quando a mente está entenebrecida e nada se pode contemplar, além das sombras, dos vultos daquela caverna, a pessoa acaba falando algo com os lábios, sem saber o sentido do que está falando. Por mais que seja a coisa mais simples possível. Por exemplo, aquele cântico, aquele corinho que os cristãos todos cantam, os evangélicos cantam abundantemente nos cultos, quando diz, ao único que é digno de receber, não tem aquele cântico? Não sei se é esse cântico mesmo. No final vai dizer, não, ao único eterno, imortal, invisível, mais real. Não tem essa frase? Olha, se é o único eterno e imortal, então não deve haver fora dele nenhum eterno e imortal. Ou haveria? Ou será que Deus é eterno e imortal e o diabo também é eterno e imortal? Os anjos caídos são eternos e imortais, os homens são eternos e imortais e o verme é eterno e imortal? Não, nós temos que pensar isso. Temos que pensar. Portanto, muitas vezes se apreende algo pela mera tradição, pelo mero costume, sobretudo quando se herda uma teologia medieval, romana, pagã, herdada não somente de Roma, mas sobretudo dos gregos, que legaram aos romanos o seu paganismo. Bem, Platão vai continuando dizendo que essas pessoas não podem conceber nenhuma verdade além daquilo que eles veem. Sombras, vultos, vozes. De repente, ele passa para a segunda parte da sua alegoria. Diz que eventualmente um deles ali, por alguma razão, por alguma sorte ou algum acaso, consegue se desvencilhar dos grilhões. E agora então ele começa a se mover. Ele vai descobrir que a caverna tem mais espaço do que parecia. Como a caverna estava numa penumbra, ele não tinha nem sequer a dimensão do tamanho da caverna. Agora eu pergunto, uma pessoa, considere comigo, que nasceu amarrada e permaneceu naquela posição toda a sua vida, ele vai se locomover agora pela primeira vez com facilidade? Ele vai ter que ter todo um esforço. É a dor da revelação. É a dor que a verdade causa. Então ele vai começar a sofrer as primeiras dores só pelo simples fato de se mover. De sorte que ele vai se movendo, vai vencendo aqueles primeiros obstáculos, e de tanto ele caminhar naquela caverna agora, ele já começa a caminhar melhor, ou seja, ele já começa a ter uma nova experiência que outrora ele nunca tivera, e então de repente ele vê de longe uma pequena luz. Ele nunca tinha visto a luz. Na verdade ele viu agora de longe a saída da caverna, ou que seja a entrada ou saída da caverna. Aí ele vê agora, mas existe uma luz que não é aquela penumbra que havia onde eu estava. E agora ele vai em busca desta luz. Agora pensa comigo. Quando ele sai pela boca da caverna, que ele olha, que a luz do sol bate nos seus olhos, ele conseguirá olhar sem dificuldade? Não vai ofuscar a sua visão? Não vai agredir os seus olhos? Isso tudo, Platão vai colocando como o sofrimento do descobrimento. O sofrimento que a verdade traz, na medida em que o indivíduo vai se libertando das trevas, da ignorância, da caverna. Agora, quando ele consegue abrir os olhos e não sem esforço, ele agora começa a contemplar um mundo que ele nunca viu. Logo ele vê aquele céu azul imenso. Meu Deus, quem diria que havia um céu desse tamanho? Aquele sol enorme que aquece. Ele vê árvores, vê pássaros, borboletas,
rios, riachos, grama, alimento diversos. Bem, ele entra num êxtase. De repente agora, deslumbrado, fascinado, ele se lembra que há muitos companheiros dele dentro da caverna. E ele decide então voltar para dizer para os companheiros que existe uma verdade que eles não conhecem, existe um mundo que eles não conhecem, existe uma vida que eles não conhecem, e ele pensa, eu com essa boa notícia vou conseguir tirar todo mundo lá de dentro. Quando ele volta, o povo vai dizer que ele está consciente do que ele fala, que ele está em sã consciência, ou vão chamá-lo de louco, de herege, de maluco, de endemoniado, de perverso. E alguém vai se levantar e dizer, olha, ele está querendo nos tirar da nossa verdade. Isso é o diabo querendo nos confundir a mente. Bem, tudo bem, é um texto filosófico, é de Platão. Entretanto, ouso eu declará-lo e falá-lo aos irmãos, porque ele traduz uma profunda verdade no âmbito da experiência do conhecimento da verdade. Ou não? Então, quando aqui o escritor aos Hebreus, capítulo 10, diz que a lei é sombra de bens vindouro, não a imagem real das coisas, olha o restante do texto, nunca, jamais, pode tornar perfeitos os ofertantes com os mesmos sacrifícios que ano após ano, perpetuamente eles oferecem. Aqui a ênfase do apóstolo vai ser os sacrifícios, né? Mas em outros lugares do livro de Hebreus ele vai fazer menção claramente a toda a lei no sentido geral. De modo então que, voltando para João, o Evangelho, no capítulo 1, e interessante que, como essa mensagem que nós pregamos aqui vai para a internet, então eu estava até olhando ontem essas mensagens lá e os comentários, né? Então muitos internautas ouvem a mensagem, mas não escutam a mensagem. Ouvem, talvez nem conseguem ouvi-la no seu todo, porque às vezes é 1h15, 1h20 de ministração, e nem todo mundo tem a paciência de ouvir e considerar cada parte. E aí eles pegam trechos da mensagem, assim, isolados, uma frase, uma declaração, e vai comentar lá embaixo, dizendo que esse pregador está equivocado, porque devemos guardar a lei, devemos dar o dízimo, devemos guardar o sábado e tal. Mas fica aqui para esses internautas que posteriormente ouviram essa mensagem, que vocês façam um exaustivo estudo de todas essas considerações à luz da Bíblia, de toda a Escritura, e não somente de uma ideia isolada de um texto e outro texto, mas o conjunto. Então João diz assim, olha, porque a lei foi dada por intermédio de Moisés. Então quando ele diz a lei, ele fala sobre os escritos de Moisés. O que é a lei? Senão Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Que em Lucas capítulo 24, versículo 44, Jesus vai dizer acerca do Antigo Testamento, classificando-o em a lei, os profetas e os salmos. Pastor, mas são 3. Então, somente a lei é sombra ou também os profetas e os salmos são sombra? Simples. A estrutura, a coluna dorsal do Antigo Testamento é a lei, é o Pentateuco, é a Torá. Tanto os profetas quanto os salmos são um desdobramento da lei, são os apêndices da lei, são a aplicação da lei em determinados momentos históricos do povo de Israel. De sorte então que a substância do Antigo Testamento é a lei. O Antigo Testamento, no sentido daquilo que se diz de Gênesis a Malaquias, é na verdade sombra de bens vindouros, não porém a imagem real das coisas. Então quando diz que a lei foi dada por intermédio de Moisés, está dizendo que houve um falar de Deus, sim, por meio dos profetas. Moisés foi o maior dos profetas do povo de Israel. Então quando Deus falou aos pais, ele falou de várias maneiras, muitas vezes, de vários modos, e antes de falar, portanto, aqui por meio da lei, conforme Hebreus capítulo 10, é um falar em sombras. E, portanto, a sombra, ela traz a ideia da existência de algo. Porque se tem sombra, me declara que há um objeto. Diz, eu sei. Mas eu não tenho ideia das dimensões, da cor, do cheiro, dos traços, da idade, da textura, do sabor desse objeto. Não é possível.
Então, João é muito claro quando ele faz essa dicotomia dizendo: a lei foi dada por intermédio de Moisés. A graça e a verdade, agora é um outro aspecto, vieram por meio de Jesus Cristo. Jesus Cristo, portanto, quando o Verbo se faz carne, o Logos eterno se faz homem, vem ao mundo, ele traz consigo não a sombra de bens vindouros, ele traz a graça e a verdade. O que é a verdade? O que é a verdade? Como eu posso saber o que é a verdade e o que é o erro? Como eu poderia conceber o que é a verdade? Sem os conceitos teológicos e acabados que nada explica. Não, a verdade é Jesus. A verdade é a palavra. A tua palavra é a verdade. João capítulo 17, versículo 17. A verdade é Cristo, João 14, 6. Não, algo mais específico. Como eu posso compreender o que quer dizer a verdade? Então imagine você que existe no universo apenas uma única e exclusiva realidade. A única coisa que é real, de fato, porque em si mesma é eterna, absoluta, é Deus. Deus é a realidade. Deus é real. Só Deus é real, só Ele é realidade. Tudo mais é criatura, é criação, é relativo. Tudo mais está em processo de formação, de destruição, de nascimento e renascimento constante. Os homens, inclusive, fazem parte desse grupo de criação, que são as existências relativas. Agora, quando o homem, portanto, vamos falar de nós mesmos, pensamos sobre Deus, você está pensando o quê? Sobre a realidade. Acompanhe no pensamento. Está pensando sobre a realidade. Agora, como você concebe a realidade? É nesse processo de interpretação entre o que você pensa acerca da realidade e a própria realidade, é que se constrói um conceito. Esse conceito acerca da realidade pode estar certo ou errado. Se o conceito estiver correto, você está na verdade. A verdade é o conceito verdadeiro acerca da realidade. Qualquer conceito equivocado acerca da realidade está no erro, está no engano, ou pelo menos está no sofisma. Ou está no âmbito de uma verdade ainda obscura que não pode ser compreendida de fato e de verdade. O certo, então, é que quando a Bíblia diz que Jesus é a verdade, não diz isso? Ele diz, a tua palavra é a verdade. Então, como é que eu posso entender que Jesus é a verdade? É porque ninguém, João capítulo 1, versículo 18, ninguém jamais viu a Deus. Como ninguém jamais viu a Deus, e nesse ninguém inclui o Moisés do capítulo 17, ou não inclui? Ou ninguém jamais viu a Deus, exceto Moisés. Tem isso na sua Bíblia? Ninguém jamais viu a Deus, porém Moisés, como um profeta de Deus, por quem Deus falou, porque falou Deus outrora muitas vezes aos pais pelos profetas, ele o fez por meio da lei, que é sombra. Então ninguém jamais viu a Deus. Portanto, ninguém, nenhum homem sobre a terra, está qualificado para definir de fato a realidade sem que cometa erros. Nenhum homem pode falar quem Deus é, como Deus é, porque ele nunca viu a Deus. Será que é possível alguém dar um testemunho exato acerca de alguém que ele nunca viu? Nunca viu. Nunca conversou pessoalmente. Pastor, mas os profetas do Antigo Testamento conversaram com Deus, eles viam a Deus. Olha, eles tiveram os seus êxtases, suas epifanias, cuja palavra que vinha a eles, diz a Escritura, era por meio de sombras. Olha um outro texto que confirma isso que estamos dizendo. Não desmarque João, que nós voltamos para cá daqui a pouquinho. Colossenses capítulo 2, versículos 16 e 17. Ninguém, pois, vos julgue. Olha, por causa de comida e bebida, ou dia de festa, ou lua nova, ou sábados. Porque tudo isso tem sido sombra das coisas que haviam de vir. Porém, o corpo é
de Cristo. Outras versões diz é Cristo. Outras versões diz, porém a substância é Cristo. Então observa como esse texto traz exatamente o conceito que acabamos de falar para os irmãos acerca de um corpo mediante o qual a luz se projeta, ou melhor, um corpo sobre o qual uma luz se projeta, gerando a sombra na ausência da luz. Então veja aí, alguém perguntaria, pastor, mas lá em Hebreus diz a lei tem sido sombra. Aqui diz que sombras são comida e bebida, ou dia de festa, ou lua nova, ou sábados. Veja que já acrescentou mais elementos aqui, não foi? Isso porque lá em Hebreus 10, fala-se de maneira geral. A lei é sombra, no sentido pleno do significado da lei. Ao passo que aqui o apóstolo ele começa a discriminar, a relacionar agora os elementos particulares da lei. Mas ele também não coloca todos os elementos, né? Ele gastaria aqui mais do que esse livro todo para poder escrever todo o Levítico. Então, Paulo, sabiamente, tomou apenas alguns elementos da lei que trazem a ideia de totalidade. Ele vai colocar aqui, olha, observa, sábados. Tem sábado na sua Bíblia? Porque o sábado ocorre, ou melhor, desculpe-me, lá em cima, né? Ele coloca comida e bebida. As comidas e bebidas da lei eram aquilo que o sacerdote, o sumo sacerdote, eles participavam disso diariamente. Todos os dias eles participavam. Aí o apóstolo Paulo fala sobre sábados, que ocorria semanalmente. Aí ele fala de lua nova, que ocorre mensalmente. Todo mês tem lua nova. Ou não tem lua nova? Tem ou não tem, pessoal? Todo mês tem lua nova. E ele fala então dos dias de festas que ocorriam anualmente. Então ele coloca 4 elementos que falam do dia, da semana, do mês e do ano. Esses 4 elementos traduzem a totalidade da lei, como dia, semana, mês e ano, traduzem a totalidade de um ciclo completo que é um ano. Então ele diz que ninguém, pois, vos julgue por causa de comida, bebida, dia de festa, lua nova ou sábados. Por quê? Então ele está falando novamente acerca da lei. Porque tudo isso, todas essas coisas, tem sido sombra. Até quando nós vamos resistir a essa verdade tão clara ensinada no Novo Testamento, de que a lei é sombra? Porque tudo isso tem sido sombra de coisas que haviam de vir, porém, o corpo. Aí Paulo vai usar aqui em Colossenses 2 a expressão corpo. O corpo é a substância. Porque o que é uma sombra, senão o lugar onde não se projeta luz, que veio de encontro, veio contra um corpo, um objeto. Para haver uma sombra tem que ter luz e tem que ter corpo. Não, corpo não o corpo humano, mas enquanto o objeto, a coisa, ou a pessoa, o que quer que seja. Então, a substância do corpo é Cristo. E o que dele se imagina, se vê como sombra, é apenas um conhecimento rudimentar, elementar, é apenas um vislumbre da verdade. Vislumbre quer dizer, quando alguém vislumbra algo, ele vê palidamente, sem reconhecer de fato aquilo que se vê. Então, voltando para João capítulo 1, João diz que a lei, enquanto sombra, foi dada por Moisés, a graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. Essa verdade é o conceito real acerca de Deus. Como ninguém jamais viu a Deus, ninguém sobre a terra, nenhum homem, nem Moisés, nem Davi, nem Salomão, olha, Salomão, nem Daniel, nem Malaquias, nem João Batista, nem o Silas Malafaia, nem o Alexandre. Se bem que eu me coloquei numa categoria de homens muito grandes, né? Mas só para não dizer que eu falo dos outros, não falo de mim mesmo. Eu quero dizer, qualquer que seja o homem, o Papa, nenhum homem jamais viu a Deus e, portanto, ninguém pode falar de fato quem é Deus. Porque ninguém viu. Por isso que a verdade
veio por intermédio de Jesus. Por que a verdade? O senhor falou agora há pouco que a verdade é o conceito que se forma, um conceito concreto, e melhor, um conceito correto acerca da realidade. Deus é a realidade. A verdade é o que Ele é, no nosso entendimento, no nosso sentido, desde que visto corretamente. E, portanto, quando diz que Jesus é a verdade, ou que a verdade veio por intermédio dele, quer dizer que ele, na sua encarnação, no seu viver humano, no seu falar, nas suas palavras, na sua mensagem, ele traduziu com exatidão quem é o Pai, quem é Deus. Então eu só tenho a verdade acerca de Deus na pessoa, no viver, na obra e no falar de Jesus Cristo. Não tem como eu conceber quem é Deus em verdade, senão por meio de Jesus, que é a sua manifestação em carne. Então, esta é uma chave que o apóstolo nos traz em Hebreus capítulo 1, e aqui ele vai trazer essa garantia do que estamos falando, Hebreus capítulo 1, voltando ao texto de origem. Ele vai dizer no capítulo 1, versículo 2, nestes últimos dias nos falou pelo Filho. Versículo 3, daqui a pouco a gente volta um pouquinho lá em cima. O 3 diz, ele que é o resplendor da glória e a expressão exata do ser de Deus. E aí eu quero trabalhar com os irmãos essas duas ideias. Ele que é o resplendor da glória. Depois, a expressão exata do seu ser. Abra sua Bíblia em 2 aos Coríntios, capítulo 4, versículo 2. Pelo contrário, rejeitamos as coisas que por vergonhosas se ocultam, não andando com astúcia, nem adulterando a palavra de Deus. Antes, nos recomendamos a consciência de todo homem na presença de Deus pela manifestação da verdade. Então, a verdade, ela se manifesta. Agora, ele continua dizendo, mas, se o nosso evangelho, enquanto manifestação da verdade, ainda está encoberto, é para os que se perdem que está encoberto. Então veja os termos que ele está tratando. Manifestação da verdade não traz a ideia de luz, de sair da caverna, da escuridão, da ignorância. E ele diz então que o evangelho, se porventura ele está encoberto, não traz a ideia de algo que está na escuridão, que não se pode perceber, que não se pode conhecer. Continuando, versículo 4, nos quais o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos, para que lhes não resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo. Opa, atenção, Hebreus capítulo 1, versículo 3 diz, ele que é o resplendor da glória de Deus. Cristo é o resplendor da glória de Deus. O que é o resplendor da glória? Olha o texto que diz, nos quais o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos, para que lhes não resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. Então, a verdade manifestada, que é o evangelho, ele se dá como? Pelo resplandecer da luz da glória, que é a imagem. Então, eu só conheço a luz e a verdade, o evangelho, quando eu conheço a glória de Cristo, que é, como diz o texto, a imagem de Deus. Então, é vendo a Cristo que eu vejo a imagem de Deus. Não é vendo Moisés, não. É vendo a Jesus Cristo, é que eu vejo a imagem de Deus. O versículo seguinte, 5 e 6, deixa isso muito claro. Porque não nos pregamos a nós mesmos, mas a Cristo Jesus como Senhor e a nós mesmos como vossos servos, por amor de Jesus, porque Deus que disse, das trevas resplandecerá a luz, Ele mesmo, atenção, resplandeceu em nosso coração para iluminação do conhecimento da glória de Deus, onde? Na face de Cristo. É na face de Cristo que você vê a imagem de Deus.
Por isso que Cristo diz lá em Hebreus capítulo 1, ele é o quê? A glória, ele é a expressão? Não, antes. Ele é, capítulo 3, ele que é o resplendor da glória de Deus, aí vírgula, a expressão como de uma sombra de Deus. Não é? Ele não é a expressão como de uma sombra deformada. Não é assim que diz o texto? Como é que diz então? Ele que é a expressão exata. Querem conhecer a Deus? Devem olhar para o Filho. Deus falou outrora muitas vezes pelos profetas. Que bom que ele falou pelos profetas. Falou de diversas maneiras, só que foi por meio de sombras e figuras, e tipos e profecias. As muitas maneiras são os vários modos, mediante a sombra da realidade, mediante a profecia de algo vindouro, mediante a tipologia do tipo, seria melhor, um tipo do antítipo, que é a realidade. Só que nesses últimos dias, ele nos falou pelo Filho. E eu sei que, neste ponto, existem aí muitas pessoas, e sobretudo há um esforço muito grande da parte da maioria dos cristãos, de querer não admitir essa verdade com o seguinte argumento. Não, pastor, veja bem, toda a Bíblia é a palavra de Deus. Toda ela é inspirada, e portanto, nós devemos tomar do início toda ela, e quando chegar em Cristo, adicioná-lo nesse bojo de coisas e de conhecimento, e seguir adiante. De maneira que nós teremos, no final, a plenitude de todas as coisas. Vamos ler primeiro o capítulo 1, versículo 19, e então o capítulo 2, versículo 9. Olha a declaração. Porque aprouve a Deus que nele, em Cristo, residisse toda a plenitude. Quem porventura deseja a plenitude, não deverá reunir Cristo a outras coisas. Porque nele, em Cristo, habita toda a plenitude. E para continuar, no 2,9 diz, porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Vejam como que há uma centralidade da pessoa de Cristo. E não somente uma centralidade, mas também uma universalidade. Ele é não somente o centro, como ele é a circunferência, como ele é a substância. Cristo é tudo, absolutamente. Cristo é o tudo de Deus. De sorte que o que a lei e os profetas disseram, embora em sombras, figuras, tipos e profecias, tudo falavam, ainda que de maneira rudimentar, como o balbuciar de uma criança, falavam acerca dele. Ou seja, o próprio Antigo Testamento converge na pessoa de Cristo. Razão porque em Mateus 5,17, Jesus diz assim, olha, não penseis que eu vim destruir a lei e os profetas. Aí a pessoa que está ouvindo o vídeo, fala assim, está vendo aí, ó, já vai se contradizer. Porque o texto de Mateus 5,17 diz assim, não vim destruir a lei ou os profetas, mas vim cumprir. Aí logo eles pensam, olha, se o próprio Jesus está dizendo que não veio destruir, e que ele próprio veio cumprir, no sentido de ratificar na sua vida, no seu viver, no seu andar, o que está escrito, quem é esse tal de Bispo Alexandre que quer destruir a lei e os profetas? Só que aí falta o entendimento. Porque o que significa o termo cumprir? Se você for lá ao grego, está lá a palavra plerou, de onde virá a palavra pleroma. Então se você pegar, não penseis que eu vim destruir a lei ou os profetas, mas eu vim cumprir, esse verbo plerou, que vai dar a palavra pleroma, que está aqui em Colossenses, quando diz, porque aprouve a Deus que nele residisse toda a plenitude, é pleroma. Ou seja, essa plenitude que há em Cristo, é exatamente quando diz, eu não vim destruir a lei, e destruir os profetas, ou desaboná-los, ou rechaçá-los, ou desprezá-los. Não, pelo contrário. Eu venho para trazer em mim o pleroma, a plenitude de
tudo o que eles disseram. Eu vim trazer o cumprimento em realidade. Eu sou a substância da sombra que eles eram. Enquanto os profetas e a lei e os profetas eram a sombra de quê? Da substância, do corpo, da realidade, que é Cristo. Então, nesse sentido, Cristo é a glorificação da lei e dos profetas. É a realidade. Nele, em Cristo, tudo se cumpre. Não somente os tipos, não somente se cumprem as profecias, não somente se cumprem os símbolos, não somente se cumprem as ofertas, os sacrifícios, mas, sobretudo, a justiça que há na lei. Ou seja, toda aquela retidão da lei, toda aquela justiça da lei, toda aquela integridade da lei, são agora manifestadas pela primeira vez sobre a terra, na pessoa de Cristo, quanto ao seu viver humano. Ele foi um homem sem pecado, sem culpa, sem mácula. Por isso que toda a lei, tanto no sentido da sua essência, que é a justiça, a misericórdia, como também nos seus símbolos, que eram as sombras, os tipos, as figuras, as profecias, se concretizam na pessoa de Jesus. Então, nesse sentido, Jesus ele veio como cumprimento. Então, mesmo a lei e os profetas, ainda que falando de maneira rudimentar, ser um falar que não traduzia a realidade na sua plenitude, porém, convergiam e convergiram na pessoa de Jesus. De sorte, então, que Jesus agora é essa corporificação, essa manifestação, essa substantificação de tudo que o Antigo Testamento falou acerca dele. Então, quando as pessoas dizem, não, pastor, mas é porque nós queremos Jesus e também todas as coisas, isso é ignorar a plenitude de Cristo. Porque aprove a Deus que nele residisse toda a plenitude. Ou seja, não há nada fora de Cristo que necessite de ser somada a ele. E nele habita a plenitude também da divindade. Por esta razão, Colossenses capítulo 2, versículo 8, vai dizer assim, olha, cuidado que ninguém vos venha a enredar. Enredar significa que ninguém te faça presa na sua rede. Enredar de rede mesmo. Esse verbo traduz a ideia de alguém que colocou uma rede num rio, numa lagoa, e o peixinho ali desinformado na sua inocência, foi nadando, quanto menos esperou, estava preso na rede. Ou seja, foi pego como uma presa. Então, cuidado que ninguém vos venha a te prender na sua rede, mediante filosofia, vãs sutilezas. E a filosofia e as sutilezas, esse aprisionamento, se dá conforme a tradição dos homens, conforme os rudimentos do mundo. A palavra rudimento significa exatamente, se você pegar no sentido literal da palavra, seria os primeiros começos da fala de uma criança. Seria aquele falar como um balbuciar. A criança que, quando começa a falar, às vezes só a mãe entende. Porque ele não consegue traduzir as palavras, construir frases, transmitir ideias. Ele consegue falar não somente palavras soltas, desconexas umas das outras, como nem sequer as palavras corretas ele conseguiria falar. Então, esse balbuciar. Então, ninguém engane vocês com essas coisas. E não segundo Cristo. Ou seja, as pessoas vêm nos enganar com filosofias, com sutilezas, de acordo com a tradição dos homens, de acordo com os rudimentos do mundo. Ou seja, os primeiros conhecimentos que o mundo teve acerca de Deus e de outras coisas, e não segundo Cristo. Ou seja, qualquer tipo de convencimento deve ser segundo Cristo. Ou seja, é nessa pessoa de Cristo que nós devemos estar amarrados, algemados, completamente dependentes dele. Aí ele vai dizer no versículo seguinte, porquanto, esse porquanto seria mais ou menos assim, por que eu deveria ser convencido somente segundo Cristo e não segundo os costumes, as tradições? Por quê? Ora, porque nele, olha o argumento, porque nele habita corporalmente toda a plenitude
da divindade. Ou seja, nele você terá tudo de que você precisa. Versículo 10. Também nele estáis o quê? Aperfeiçoados. Ou seja, se ele é a plenitude e você está nele, portanto você está o quê? Completo. Aperfeiçoado no sentido de que você está completo. O que significa estar completo? Você possuir tudo quanto é necessário para você chegar na plenitude da vida. Por isso que ele passa a descrever um tanto de coisas. Ele é o cabeça de todo o principado e potestade. Nele também foste circuncidados, não por intermédio de mãos, mas um despojamento do corpo da carne, que é a circuncisão de Cristo, tendo sido sepultados juntamente com ele no batismo, no qual igualmente fostes ressuscitados, mediante a fé no poder de Deus, que o ressuscitou dentre os mortos. E a vós outros que estáveis mortos pelas vossas transgressões e pela incircuncisão da vossa carne, vos deu vida juntamente com ele, perdoando todos os vossos delitos, tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu-o inteiramente, encravando na cruz, e despojando os principados e as potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. Por isso, tem um por isso aí? Não, né? Mas tem um pois, não tem? Hã? Ninguém, pois, ninguém, portanto. Diante dessa plenitude de Cristo, tudo o que ele é e tudo o que ele realizou, nele habita a plenitude, ele é a plenitude, ele é o cabeça de todo principado e potestade. Nele nós fomos circuncidados, nele nós fomos mortos, nele nós fomos sepultados, nele nós ressuscitamos. E a obra dele foi de pegar o escrito de dívida que era contra nós. Havia uma dívida contra nós, porque o diabo e o pecado reivindicam a morte do pecador, se apropriando inclusive de uma coisa boa que é a lei. O maligno pega a lei, que é uma coisa boa, e por meio da lei, ele agora quer obrigar a Deus a nos matar, a nos banir da vida, porque o salário do pecado é a morte. Temos que pagar esse salário ao pecado. E, portanto, ele pegou esse escrito de dívida que era contra nós, removeu-o inteiramente, encravando-o na cruz. E quando ele fez isso, ele não somente despojou o reino das trevas, como os expôs à vergonha e ao desprezo, triunfando deles na cruz. Ninguém, pois, portanto, diante de tudo isso, vos julgue, porque você não anda de acordo com a lei, no sentido das comidas, das bebidas, das luas novas, dos dias de festa, dos sábados, ou qualquer outra coisa da lei. Ninguém. Porque enquanto eles estão lá com aqueles elementos rudimentares, aquela parafernália de coisas, de dias, de festas, de comidas, de bebidas, de cabanas, de trombetas, de chofás e de tudo mais, nós temos o pleroma de Deus, a plenitude de Deus. Nele nós de nada mais precisamos. Mas nem do toque de um chofar, da entrada da arca da aliança. Não. Da festa dos tabernáculos. Não. Habitar numa cabana por 7 dias. Guardar o sábado da semana. Praticar o dia do perdão. O dia da expiação. Não. Porque ele é pleno. Tudo o que há de mais real no universo, que é o próprio Deus, está nele. Nele nós estamos completos. E aí o texto continua, dizendo no versículo 17, explicando, né? Para que não haja dúvida, para que você não pense que há uma fronteira entre Antigo e Novo Testamento. Não há fronteira alguma. Há, na verdade, a concretização, a manifestação do que a lei e os profetas disseram, porque tudo isso era apenas uma sombra. A sombra passou e a sombra passa quando o sol ou a luz chega exatamente no centro do objeto. Aí a sombra desaparece e resta apenas agora o corpo, a realidade que é Cristo.
Versículo 18: ninguém se faça árbitro contra vós outros. E aqui está o grande segredo. Toda vez que alguém estiver na lei e nos profetas, vai querer arbitrar contra a sua vida. Toda vez. Quando você vira alguém, porventura, te perseguindo, te apontando, tentando definir a roupa que você veste, se você usa chapéu ou não usa chapéu. Não, chapéu você pode usar, mas não no culto. Quando diz que você pode cortar ou não o cabelo, outros dizem, não, poder pode, mas só 3 dedos. É o árbitro. Não, cortar tudo bem. Agora, igual de homem, não. É o árbitro. Toda vez que alguém estiver no princípio da lei, vai querer arbitrar contra a sua vida. Vai querer ser o seu juiz, te governar, te dominar. Ah, mas e como é que alguém faria isso? Será que alguém vai se submeter a isso? Está aqui, ó. Ninguém se faça árbitro contra vós outros, pretextando humildade. Essa pessoa que é o árbitro, ele fica com ar de humildade. Aquela cara de quem ora muito, jejua muito, Deus fala comigo, Deus me mostra as coisas, eu estou vindo do monte, você é um pecadorzão, você não tem os meios, você não sabe, Deus não fala contigo porque você não está à altura. Aí vem aquela santidade, aquela humildade, pretextando humildade e culto dos anjos, não é culto aos anjos. Interessante que a maioria dos comentaristas bíblicos, eles colocam culto aos anjos no sentido de um tal agnosticismo ou gnosticismo do 1º e 2º século, em que eles cultuavam aos anjos. Foge totalmente do sentido que está dizendo aqui. Essa pessoa, ela tem pretextos. Quais são os pretextos? Primeiro, ela tem um pretexto de que ela é humilde. Segundo, de culto de anjos, como diz o texto, e culto dos anjos. Em que sentido seria isso? Ora, se nós estamos numa reunião, e eu sou um homem de oração, eu sou um homem de consagração, eu sou um homem de abstinências, porque eu não bebo, não fumo, eu não uso drogas, eu não canto músicas do mundo, eu não vejo televisão, eu não danço, eu sou uma pessoa totalmente de Deus, no meu recôndito, no meu quarto, na minha vida, aquelas rouponas. Então, como eu sou diferente de vocês, eu começo a ter visão de anjos. Ou seja, se os anjos visitam este lugar e eu posso vê-los, então, de alguma maneira eu recebo o louvor. Ora, por que vocês não veem os anjos? Lógico que vocês não veem. Como é que vocês podem ver anjos com os olhos cheios de pecado? O que embaça a visão, que os impede de ver os anjos, são os vossos pecados, ou o seu dízimo que você não deu, ou alguma coisa do gênero. De sorte que aqueles que veem os anjos, eles são vistos como as pessoas consagradas, pessoas, E culto dos anjos, baseando-se em quê? Baseando-se em quê? Em visões. Deus me mostrou. Eu vi. São os árbitros, são os da lei. Para poder governar e dominar sobre o povo, eles terão que ter uma aparência de que eles fazem parte de uma categoria exclusiva, especial, porque são humildes, recebem culto dos anjos e que têm visões de Deus. E diz mais, enfatuado. Pensa num orgulho, num papo de um sapo bem gordo, inchado, na sua mente carnal, completamente carnal, sem motivo algum na sua mente carnal. Enfim, então fica muito claro isso. Mas para a gente poder fechar esse ponto, para que todos saibam exatamente que Deus nos falou nos últimos dias pelo Filho, e este falar é predominante, é único, é exclusivo, é absoluto e não se mistura com outro falar em outras épocas. Basta nós nos lembrarmos daquela ocasião em que Jesus estava no Monte Tabor, conhecido como Monte da Transfiguração, quando então, diz a Bíblia que estavam lá Pedro, Tiago e João, quando Jesus se transfigurou diante deles. A transfiguração de Cristo foi, na verdade, a manifestação da glória interior da sua divindade,
saindo para fora do tabernáculo, que é o corpo. Porque todos viam apenas um nazareno. Filho de José e de Maria, era um judeu como qualquer outro ali. Nasceu em Belém, da Judeia, e foi crescido e cresceu em Nazaré. E agora, depois de 30 anos, apareceu aí com as ondas aí de uns milagres, umas coisas meio esquisitas aí, sei lá, com os discípulos. Mas aí, de repente, lá no Monte da Transfiguração, o Senhor revelou a Pedro, Tiago e João a sua glória. Diz que os seus vestidos ficaram brancos, o seu rosto como o sol, ele resplandeceu diante deles. E diz então Lucas que apareceram, Mateus também diz, ao seu lado, Moisés e Elias. Interessante que não apareceu Noé e Abraão. Não, apareceu Moisés e Elias. Diz a Bíblia que quando os discípulos, Pedro, Tiago e João, viram Jesus glorificado, ali em glória, e Moisés e Elias, eles ficaram entusiasmados. Imaginem vocês que lá embaixo do monte, nesse exato momento, estavam lá os 9 apóstolos, né? Os 9 demais discípulos, com outros lá, com as mulheres, tudo mais. E tinha um homem endemoniado no pé do monte. E eles tentando expulsar o demônio do homem, o demônio não saía de maneira alguma. E lá em cima, eles numa boa. Jesus aqui na glória, né? Moisés de um lado, Elias do outro, olha que coisa maravilha. E o mundo pegando fogo lá embaixo, eles aqui em cima. Aí Pedro, vendo aquela cena, disse: Senhor, bom é estarmos aqui. Por que é bom estarmos aqui? Porque nós temos aqui a plenitude. Temos Jesus, que não é lá essas coisas, mas é Jesus, né? É Jesus. E temos a lei, representado por Moisés, e temos os profetas, representados por Elias. Haja vista que Elias, ele é símbolo do ministério profético. Basta vocês se lembrar da profecia de Malaquias, quando é dito que antes da vinda do Senhor, ele haveria de enviar o profeta Elias, referindo-se então ao ministério profético manifestado na pessoa de João Batista. E por que Malaquias diz isso? Qual o sentido disso? Por que Isaías não disse que Deus haveria de enviar o profeta Elias? Por que quem diz é Malaquias? Porque Malaquias, irmãos, é o último dos profetas. Depois dele, segue-se um período de silêncio em que não há profetas. Então, profetizando esse silêncio, Malaquias profetiza também o rompimento do silêncio, dizendo: mas Deus vai restaurar o ministério profético enviando o profeta Elias. Ou seja, restaurando o ministério profético. Elias, símbolo do ministério profético, como Moisés é símbolo da lei. Moisés e Elias, portanto, é a lei e os profetas. E agora então, Pedro diz assim: temos tudo aqui, ó. Até então só tinha Jesus, estava bom. Mas agora ficou melhor, porque agora nós temos também a lei e os profetas. Então diz Pedro que coisa boa é estarmos no monte tendo a plenitude que se resume na somatória da lei, dos profetas e de Cristo. Esse é o pensamento da maioria dos cristãos. Mesmo daqueles chamados reformados, que a despeito de terem uma certa compreensão melhorada acerca de alguns assuntos cruciais da Escritura, mas quando chega no momento H, eles querem tacar a goela abaixo a lei moral no povo de Deus, desviando-os da verdade que é Cristo. Não somente o Cristo encarnado, mas o Cristo encarnado, o Cristo crucificado, o Cristo morto, o Cristo ressurreto e o Cristo Espírito habitando dentro de nós e nos conduzindo a toda a verdade. É um suplantar de Cristo, porque eu não preciso de Cristo mais a lei, mais uma lei moral, seja ela qual for, porque Cristo para mim é tudo, inclusive Cristo ressuscitado, Espírito habita em mim, enquanto a lei do Espírito de vida, que me conduz, que me ensina, que inscreve a vontade de Deus dentro do meu ser, do meu coração, da minha mente. De sorte então que diz a Bíblia que falava Pedro ainda. Interessante como que é colocado nas Escrituras. Porque diz assim: falava Pedro ainda quando uma voz que saía da nuvem disse-lhe.
Ora, se falava Pedro ainda, Deus não esperou Pedro acabar de falar. Porque Pedro está falando bobagem. Bobagem. Pastor, você não pode falar assim de Pedro. Para, pessoal. Não confunda Pedro, pessoa, Pedro que nega Cristo, Pedro que é violento, o Pedro que não compreende as verdades até então, com o ministério apostólico de Pedro. Uma coisa é Pedro, outra coisa é ministério apostólico de Pedro. São duas coisas distintas. Tanto é que mesmo depois da morte, da ressurreição, depois do Pentecostes, depois do derramamento do Espírito Santo, Paulo ainda repreendeu a Pedro cara a cara, porque tornara-se irrepreensível e não andava segundo a verdade. Por isso, pare de idolatrar Pedro, e Paulo, e João, e quem quer que seja, porque o absoluto é Cristo. Não estou aqui colocando em xeque o falar apostólico. Pelo contrário, estou te fazendo uma dicotomia clara para não confundir o Pedro com o ministério apostólico na pessoa de Pedro. São duas coisas distintas. Para quem quiser verificar, Gálatas capítulo 2, salvo engano, em algum versículo lá você vai encontrar quando diz que Paulo repreendeu a Pedro cara a cara, face a face, diante de todos, porque ele tornara-se irrepreensível e não caminhava segundo a verdade. Mesmo Pedro não caminhava na verdade, porque caminhar na verdade é caminhar em Cristo. E qual era o problema de Pedro? Por que Pedro não caminhava na verdade? Porque quando ele estava do lado de cá, com Paulo e os gentios, ele era uma pessoa. É isso aí, só Jesus salva, é só a graça e nada mais. A lei passou, está tudo certo, porque Cristo é a plenitude. Aí de repente chegava um judeu da parte de Tiago, era outro, que mandou inclusive esses emissários para vigiar o que Pedro estava fazendo em Antioquia. Vai lá para ver se Pedro não se contamina com esse tal de Paulo, ensinamentos de Paulo. Quando Pedro viu os emissários lá de Tiago, pensa num cara que ficou desconcertado. Que quando ele chegou, ele estava comendo um pernil de porco. Pernil de porco, para ficar claro. Estava lá com a feijoada. Logo ele foi deixando devagarzinho. Diz a Bíblia que ele foi se afastando devagarzinho, sutilmente. Diz a Bíblia, com dissimulação. Dissimulação. Pedro, apóstolo, com dissimulação. Aí daqui a pouco se afastou completamente dos gentios convertidos. Porque os gentios convertidos, sob o ministério de Paulo, eles tinham apenas Jesus. Se bem que não se pode dizer apenas, né? Como se fosse coisa de só menos importância. Eles tinham tudo que era Jesus. E não precisava da lei de Moisés, não precisava da circuncisão, nem das leis lá da dieta do povo de Israel, de comida, de bebida, de dia, nada disso. Era um povo totalmente na base da graça. Mas Pedro dissimulava agora. Foi esse Pedro que lá no Monte Tabor, no Monte da Transfiguração, simplesmente falou, Senhor, bom é estarmos aqui, ó. Tem Jesus, tem Moisés que é a lei, nós temos tudo, os profetas, tudo aqui. Falava Pedro essa bobagem, quando o pai o interrompeu, dizendo, Pedro, para, este é o meu filho amado. Este, não são estes, este é o meu filho amado em quem está o meu prazer. Sabe o que significa isso, irmãos? A verdade e a palavra diz, pelo que não diz, pelo dito e pelo interdito, pelo subentendido e, sobretudo, pelo seu contrário. Quando diz, este é o meu filho amado, em que está o meu prazer,
significa: o meu prazer não está em Moisés e não está nos profetas. Ah, não? Não, nunca teve. O único amado do Pai é o Filho. Ele diz: este é o meu Filho amado, em quem eu me comprazo. A eles ouvi. Não? A ele, ao Filho, ouvi. Você deve dar ouvidos ao Filho. Ou seja, não é a lei, nem aos profetas. A ele, ao meu Filho amado, você deve ouvir. Portanto, havendo Deus outrora falado muitas vezes, de diversas maneiras, aos pais pelos profetas, a quem nós não devemos hoje ouvir enquanto regra de conduta, de comportamento ou de estereótipos distorcidos acerca de Deus. Não devemos. Deus falou, glória a Deus. Foi na infância da humanidade. Devemos hoje ouvir ao Filho, em quem está o prazer do Pai, por meio de quem, nesses últimos dias, Deus nos falou. Havendo Deus outrora falado muitas vezes, de diversas maneiras aos pais pelos profetas, nestes últimos dias nos falou pelo Filho, ele que é a expressão exata do Pai, ele que é o resplendor da glória de Deus. Amém? Muito bem, queridos, vocês acabaram de assistir a esta ministração maravilhosa. Eu tenho certeza que ela tocou o seu coração, que ela de fato lhe ajudou na sua fé, porque essas mensagens visam de fato a edificação do corpo de Cristo. Por isso eu quero te convidar neste momento a que você compartilhe com outros esta mensagem, compartilhe no Facebook, nas redes sociais, teça aqui embaixo os seus comentários, para que essa palavra se multiplique e se propague para tantas outras pessoas que ainda não a ouviram e não a conhecem. Inclusive, eu quero estender aqui o meu convite para você que mora aqui no Distrito Federal, para estar conosco em uma de nossas reuniões aqui na QI 4, lote 23, em Taguatinga Norte. Todas as quartas e domingos nós estamos aqui reunidos, sempre com uma poderosa e maravilhosa palavra de Deus sendo ministrada ao nosso coração. Domingo às 9 horas da manhã e às quartas-feiras às 20 horas. Venha, faça-nos uma visita para que possamos nós estreitar a nossa comunhão para a honra e glória do nome de Jesus Cristo. Há também a nossa igreja em Guarulhos, São Paulo, a nossa igreja em Planaltina, Distrito Federal, e também a nossa igreja em Goiânia. Consultando o nosso site, devoltaapalavra.com, vocês terão acesso aos endereços, aos dias de cultos e mesmo os contatos com os respectivos pastores para a glória de Deus. Vamos juntos lutar pela fé cristã, pela fé do Evangelho, para a glória de Deus. Amém.